Ainda que venham as tempestades, Senhor, as dificuldades, nós venhamos permanecer firmes, em nome de Jesus. Que nós não estejamos, Senhor, condicionados às circunstâncias, mas que nós venhamos ser pessoas firmes naquilo que Deus nos colocou, o início, o meio e fim. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor? Amém. A paz do Senhor. Amém a todos. Eu não sei se vocês costumam sentar-se mais espertos. Se fosse possível, estarem um pouquinho mais à frente, acredito que teria um proveito melhor. Mas se sintam à vontade, tá bom? É apenas a título de sugestão isso, tá bem? O tema da aula de hoje é a igreja. Conceito, propósito e relevância. Tudo bem? Então, nós vamos então tratar desses três aspectos sobre a igreja e nós vamos fazer isso debaixo da orientação, da direção e da inspiração do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é o nosso mestre. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador para que esteja convosco em todo o tempo. Ele vos fará lembrar de tudo o que eu disse e vos revelará aquilo que há de vir. Amém? Então isso é feito na dependência do Espírito Santo. Muito bem. Qual seria o conceito da igreja? Ou seja, uma definição da igreja. Pelo que você já conhece, você poderia dizer que a igreja é o quê? Por exemplo, eu começo, a igreja é, aí você completa com alguma coisa. O que você pode colocar aí para completar? Assembleia. Assembleia de quê? Pessoas. Que tipo de pessoas? Um só coração, um só propósito. De um só coração, um só propósito. Que propósito? No caso, para buscar a Deus. Oi? Buscar a Deus. Buscar a Deus. Muito bem. Alguém mais poderia acrescentar propósitos para a igreja? O propósito principal, né? Quer dizer, o propósito principal da igreja é ganhar almas. Sim. Ganhando almas, a igreja estará cumprindo a grande comissão dada por Jesus, a tarefa da igreja. É verdade? Muito bem. E aquelas ilustrações, né? Imagens que a Bíblia faz sobre a igreja? Noiva de quem? Cristo. Exato, do Cordeiro, do Filho de Deus, né? O que mais? Corpo de Cristo. Ela é o corpo de Cristo e Jesus é o cabeça. Amém? Tem alguma outra que vocês lembram? Local de comunhão. Local de comunhão. Vinha. Oi? Vinha. A vinha que o pai plantou, né? E entregou para que os seus servos estejam trabalhando nela para receber os frutos. Amém? Mas vamos ver o seguinte. Vamos começar então do conceito. Passa, por favor, passa. Uma das formas da gente conceituar a igreja é verificar a composição dela. Como a Imani falou, a igreja é uma assembleia. É uma assembleia de pessoas. Pessoas que foram separadas, que foram chamadas. Tanto é que a palavra igreja vem daquele termo que significa o que? Chamados para fora. Então nós estávamos dentro desse sistema do mundo, controlado pelo diabo,
Diz a palavra de Deus que o mundo jaz no maligno. Diz a palavra de Deus que o maligno colocou sobre o mundo principados, potestades, dominadores, que fazem o quê? Que procuram impedir justamente o avanço da igreja na terra. Tudo bem? Então eles fazem isso para impedir mesmo. E cada lugar onde a igreja chega e ela enfrenta a oposição dessas forças do mal. Por quê? Porque quando Satanás foi expulso do céu, ele chegou na terra para fazer o quê? Aqui então é o meu reino, aqui eu vou dominar, aqui eu vou ser tudo. E ele se preparou, ele se armou, ele elaborou um plano e executa esse plano. Toda aquela disciplina, toda aquela hierarquia que ele viu no céu, ele trouxe para a terra. E ele procura seguir aquilo, porque ele sabe que daquilo depende a permanência dele como um opositor assim de peso contra a igreja. Tudo bem? Então, em toda a fase da história da igreja na terra, ela sempre enfrentou uma oposição ferrenha de Satanás. Essa oposição, ela pode vir de várias formas. Ela pode vir na forma de convite, né, para você abrir mão de valores em troca de benesses. Lembra que a primeira tentação, ou melhor, uma das tentações de Satanás contra Jesus, na verdade, a terceira foi mostrar todos os reinos do mundo e falar: eu te entrego tudo isso, basta que você se prostre e me adore. Mas essa proposta ele não fez só para Jesus, ele faz também com cada um daqueles que assumiram o compromisso de seguir Jesus, de andar conforme o exemplo dele. Então a cada um ele tenta atrair dessa forma. Muito bem, não deu certo? Então parte para outros artifícios, outras ações, inclusive fazendo uso da força bruta. Você pode perceber que quando a igreja começou em Jerusalém, primeiro o pessoal chamou, não fale nesse nome, tal, e coisa, e vai por aí afora. Quando os discípulos continuaram, eles fizeram o quê? Aprisionaram e chicotearam. Aí continuaram e fizeram o quê? Começaram a fazer uma matança. Entende? Então primeiro ele tenta atrair assim, fazendo de conta que é para o nosso bem. Quando vê que não dá resultado, aí parte para o ataque brutal. Então ele sempre vai usar essas táticas. Eu pergunto para vocês, qual é o perigo maior que a igreja enfrentou e enfrenta ainda? Quando você pega aquela despedida de Paulo, né, lá no livro de Atos, capítulo 20, ele fala dos perigos que a igreja haveria de enfrentar. Tudo bem? Qual era o primeiro perigo? Ele falou: olha, no meio de vós entrarão quem? Lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. A gente pode entender isso como a ação do inimigo que vem de fora, o inimigo externo. Ele não faz parte dessa assembleia, ele entra nela para fazer o quê? Para desvirtuar tudo. Tudo bem? Mas ele vem de fora. Mas Paulo falou de um segundo perigo, inclusive apontou para os líderes lá, ele chamou os presbíteros de Éfeso e falou com eles: olha, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que prejudicarão o rebanho. Então nós podemos perceber que a igreja enfrenta dois perigos assim muito sérios: as palavras que vêm de fora, e principalmente aquelas que são dadas de dentro da igreja, daqueles que aparentemente fazem parte da assembleia que a nossa irmã mencionou, e que é realmente uma das formas da gente conceituar a igreja. Olha lá: conjunto, reunião, congregação ou assembleia de cristãos. Cada um daqueles que
confessou Jesus como Senhor, eu reconheço que Jesus me comprou na cruz do Calvário e eu sou propriedade dele. Muitas vezes, irmãos, quando se prega o Evangelho, fala: olha, aceita Jesus como seu Salvador. Nós estamos recebendo como Salvador? Estamos. Mas nós temos que receber Jesus como Senhor, como dono, como aquele que de direito possui a cada um de nós. E nós estamos apenas reconhecendo esse direito dele. Essa aqui é a questão. Apenas reconhecemos que nós somos propriedade dele de pleno direito. Então, quando um grupo de pessoas se reúne com essa postura, sabe, dentro do propósito de viver essa confissão, então nós temos o quê? O primeiro conceito de igreja do Senhor Jesus. Amém? E essas pessoas individualmente, você lembra de alguns termos que elas foram conhecidas no decorrer da história da igreja? Principalmente olhando ali o livro de Atos e as epístolas. Como que essas pessoas eram chamadas? Temos, por exemplo, irmãos. É verdade? O que mais? Cristãos. O que mais? Servos. O que mais? Olha, tem um termo que não foi mencionado e que foi um dos mais usados. Qual é ele? Santos. Os santos de Cristo Jesus que vivem em Roma. Os santos de Cristo Jesus que vivem na Galácia, que vivem em Corinto, que vivem em Éfeso. Aos santos. Não é verdade? Outro termo, usado principalmente pelo apóstolo Pedro. Eleitos. Amém? Amém. Pedro também usa um outro termo, muitas vezes na sua epístola, em que ele nos chama de peregrinos. Na primeira carta ele menciona várias vezes esse termo peregrinos, nos chamando a sermos o quê? Fiéis ao Senhor durante o tempo da nossa peregrinação. Então aquele que faz uma peregrinação é o quê? É um peregrino. Depois vai lá, admoesta vocês como peregrinos, como forasteiros, que façam dessa ou daquela forma, como a gente vai ver mais adiante, mas só para ter uma noção de que, quando nós tratamos a igreja sob o conceito de um conjunto, de uma reunião, de uma congregação ou de uma assembleia, nós estamos falando de assembleias de santos, de servos, de irmãos, de peregrinos, de forasteiros. Mas estamos também falando de uma assembleia de embaixadores do reino de Deus na terra. Pessoas que têm autoridade, que precisam conhecer realmente, sabe, no que consiste essa autoridade para poder usar bem. Nota bem, qual é o grande problema das autoridades mundanas? Ou serem negligentes, não estarem nem aí com nada, ou serem abusivos, abuso de poder, abuso de autoridade. Só que nós também precisamos tomar cuidado para não sermos nem negligentes,
e nem abusarmos da autoridade que nos foi concedida. Nós temos uma autoridade extraordinariamente grande. Quando dissemos nós, não estamos dizendo nós pastores, estamos querendo dizer nós o quê? Integrantes, membros, parte daquele conjunto da congregação dos santos do Senhor. Amém? Nós somos a maior autoridade que existe sobre a terra. Agora precisamos fazer o quê? Entender como exercer essa autoridade, os limites dela, a motivação que deve conduzir cada uma das nossas decisões e agir à altura daquilo que nos cabe. Porque Jesus Cristo, quando estabeleceu a igreja, Ele falou que eis que eu dou para vocês poder para desfazer toda a obra do mal. Amém? E também nos elevou à posição de reis e sacerdotes. Nota bem, no decorrer da história da igreja na terra, lembra daqueles homens que entrariam ali disseminando coisas que não faziam parte do propósito do cabeça da igreja? As primeiras coisas que foram fazendo é o que? Olha, mas é o seguinte, tem aqui o sacerdote, né? Tem aqui o pastor, tem aqui o bispo, né? Tem aqui o apóstolo e tem vocês. Ou seja, como se vocês, esse eu estou falando daqueles que não fazem parte, não são nada. Mas o que a palavra de Deus declara é que Jesus Cristo elevou todos à posição de reis e sacerdotes. Então, uma das coisas que a igreja foi abandonando, quando eu falo igreja, infelizmente a gente tem que cair na questão do romanismo, não tem como fugir disso. Por quê? Porque a partir da conversão, né, mesmo que seja entre aspas do Constantino, ele colocou a igreja num patamar que ela não tinha alcançado antes no sistema do mundo. Ele colocou naquele patamar. O imperador agora é cristão. Então, ser cristão se tornou algo muito bom, que prometia uma série de benefícios, de regalias, de mordomias, de poder, não poder de Deus. Quando Pedro chegou ali em Atos capítulo 3 para aquele homem, falou assim: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho eu te dou. O que ele tinha? Poder. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Muito bem. Eu pergunto para você, o sucessor, aquele que se diz sucessor do Pedro, pode falar isso? Não. Ele pode falar: eu tenho prata e tenho ouro, mas não te dou. Tá? E também fica aí do jeito que você está, entendeu? Cego, aleijado, manco, endemoniado, fica do jeito que está. Ou seja, tem poder sim, mas que tipo de poder ele tem? Um poder que foi feito através de uma negociação com o príncipe deste mundo, com o dominador deste mundo, com aquele que o mundo jaz. Então a igreja, por que existe a figura ali da grande prostituta? Porque era realmente noiva de Jesus, nasceu como noiva de Jesus. A igreja de Roma era uma das igrejas mais extraordinárias que teve, foi das igrejas que teve mais mártires. Mas quando o imperador, entre aspas, se converteu, aí ela pegou e perdeu toda a capacidade de salgar, toda a capacidade de iluminar, perdeu. E começou a olhar só para as coisas da terra. Começou a buscar o poder, não que vem de Deus, mas o poder temporal. E isso aí foi acabando com a igreja. Isso aí já foi um propósito dele de uma situação que estava vivendo, né? Sim. Querendo aproveitar aquela situação que a igreja condenava para
parece o caso de... Exato. Mas olha só, a linha que a gente está procurando mostrar aqui é o seguinte: não podemos negar que nasceu, que surgiu como igreja de Jesus legítima. E ela então fez o quê? Se prostituiu com o adversário, com o rival de Jesus, que é Satanás. E por isso então é chamada de a grande prostituta. Tudo bem? Beleza. Agora, a igreja, de maneira geral, ela não ficou imune a esses ataques. Ela foi se descaracterizando. E é uma coisa que a gente vê acontecer nos nossos dias, e vamos ver acontecer até a volta de Jesus. Por quê? Porque interessa a muitas pessoas que se colocaram como líderes, e muitos deles chegaram à liderança usando os meios mais anticristãos que você possa conhecer, usando de todo tipo de, sabe, aquilo que ficou reconhecido como a chamada astúcia eclesiástica. Então o homem não tinha a mesma postura de João Batista. O que João Batista falou? O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Não pode. Mas eles então queriam o quê? Que viesse de onde fosse, mas que viesse para a mão deles. Por qualquer meio que fosse, mas que estivesse na mão deles. E começaram também, conforme diz a Paulo, a fazerem com os fiéis negócio. Todo tipo de negócio. E então daí foi chegando na situação que chegou. Mas para que isso acontecesse, se interessava fazer o quê? Acontece o seguinte: nós somos os sacerdotes. E vocês são alguma coisa muito menor do que isso. Mas Jesus falou assim: entre vocês não tem maior nem menor. É isso que ele falou. Entre vocês não tem maior e nem menor. Os discípulos disseram: Senhor, qual é o maior no reino dos céus? Ele não chamou nenhum dos 12, não chamou nenhum dos 70, não chamou nenhum daquele grupo ali. Ele pegou um menino, trouxe para o meio e falou assim: olha, quem receber o reino de Deus como esse menino é o maior. Qualquer que quiser ser grande, faça como ele. Entendeu? Imagina a cara do Pedro, do Tiago, do André, sabe, de todos os apóstolos lá que esperavam ser apontado ali como, né? Então, olha, esqueçam isso. Entre vocês não vai haver nem maior nem menor. Porque ele disse: eu pergunto para vocês, qual é maior? Aquele que está sentado à mesa ou aquele que serve? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. E vocês dizem que eu sou o Senhor. E eu sou, dizem bem que eu sou. Mas se eu, que eu sou o Senhor, fiz isso, então vocês devem fazer a mesma coisa. E aqui chegamos outra coisa muito importante com relação à igreja, que Jesus falou aqui em outras passagens, e João afirmou também na primeira carta, 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amém? Então, a igreja é um conjunto de pessoas que fazem isso. Olha só o texto. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Qual é a composição desse corpo de Cristo na terra? É a composição de um corpo de homens e mulheres que renunciaram à vida presente aqui. Renunciaram a tudo que for preciso para fazer o quê? Para reinar com Jesus na eternidade. Só que esse reino começa desde já. Aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, o que acontece? Reinarão em vida. Quando fala reinarão em vida, significa reinar nesta vida, não na vida presente. Reinarão em vida. E o que significa isso? Nós somos reis e sacerdotes. Como sacerdotes, nós intercedemos. Como reis, nós
ordenamos. Quando nós entramos na presença do Senhor, e é relacionamento, é intimidade, é comunhão. Quando nós entramos na presença do Senhor, nós nos prostramos diante dele. Prostramos. Apresentando tudo a nossa própria vida, a nossa debilidade, a nossa fraqueza, a nossa falta de condições. Oramos pelos outros. Então estamos fazendo o quê? O ofício de um intercessor. Porque lembra do sumo sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele tinha que fazer expiação primeiro pelos seus próprios pecados, e depois pelos pecados do povo. Ele era o sacerdote, o intercessor. Porém, quando nós terminamos aquele período, nos sujeitamos ao Senhor, nos humilhamos diante do Senhor, então nos levantamos e agora nós vamos exercer nosso papel de reis. E como reis nós vamos ordenar que as coisas aconteçam, e elas vão acontecer. Mas entendam bem, se eu inverter a coisa, não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu devo resistir ao diabo. Então, se ao invés de resistir ao diabo, eu resistir a Deus, não vai funcionar. Eu tenho que resistir ao diabo, a Satanás.